Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A mansão de Julien Morial erguia-se majestosamente no topo de uma colina com vista para a cidade de Nova York. O sol poente refletia nas janelas do chão ao teto, iluminando as colunas de mármore e o piso espelhado. Cada detalhe da mansão exalava luxo, lustres de cristal suspensos no teto adornados com molduras douradas. Tapetes persas estendendo sua opulência aos corredores e obras de arte inestimáveis penduradas nas paredes. Julien, um homem na casa dos 40 com olhar penetrante e cabelo impecavelmente penteado, estava em seu escritório particular. Seus dedos batiam levemente na sólida mesa de mogno, mas sua atenção nunca se desviava da tela de vigilância à sua frente. Todas as câmeras da mansão estavam conectadas a esse sistema, e naquela noite, ele havia planejado uma experiência especial. Alguns dias atrás, ele havia contratado uma nova empregada, Elise Thompson, 25 anos, natural de Chicago. Elise era calma, metódica e notavelmente discreta. Mas Julien queria saber mais. Ela era honesta? Fiel? Ou sucumbiria à tentação de tocar no que não devia? Seu olhar caiu sobre o Zeguro, localizado em um nicho discreto na sala de estar. Para este teste ele o havia deixado bem aberto, revelando centenas de milhares de dólares em dinheiro, joias preciosas e documentos confidenciais. Tudo estava visível ao alcance. Mas os olhos de Elise, e especialmente sua integridade, eram o que ele queria medir. Elise entrou na sala de estar, vassoura na mão e um cesto de roupa cuidadosamente dobrada apoiado no braço. Seus olhos percorreram o cômodo instintivamente, mas ao ver o baú, não demonstrou surpresa nem desejo. Simplesmente continuou seu trabalho, varredura após varredura, colocando as almofadas em seus lugares com precisão silenciosa. Julien prendeu a respiração atrás do biombo. Cada gesto, cada hesitação, cada olhar que ela lançava em direção ao baú era analisado. Ela cederia à tentação? Ou sua lealdade se manteria inabalável? Alguns minutos se passaram. Então Elise parou, agachou-se para pegar um objeto que havia caído inadvertidamente e ficou parada por um instante perto do baú. Seus dedos roçaram o mármore ao redor, mas nunca o conteúdo. Ela respirou fundo e continuou seu trabalho sem nem olhar para trás. Julien olhou para ela, um sorriso imperceptível aos lábios. Ele tinha acabado de ver o que procurava o tempo todo. Ela era honesta, mas outro sentimento surgiu nele mais inesperado: a curiosidade. Quem era realmente aquela jovem, capaz de permanecer tão calma e ereta diante da tentação? Este teste foi apenas o primeiro de uma série. Julien sabia que testaria os limites de Elise, explorando sua paciência, coragem e lealdade. Mas o que ele ainda não sabia era que esta jovem, sem saber, mude sua vida para sempre. E no silêncio abafado da mansão, entre os flashes de luz das câmeras e o tic-tac discreto dos relógios antigos, um sutil jogo de confiança e segredos tinha acabado de começar. O sol do início da tarde filtrava-se pelas imensas janelas da mansão Morial, lançando reflexos dourados no piso de madeira envernizado. Os corredores estavam silenciosos, pontuados apenas pelo eco fraco dos passos de Elise Thompson, sua nova funcionária, enquanto ela caminhava pela casa carregando uma cesta de roupa cuidadosamente dobrada. Elise vinha de um bairro modesto de Chicago, onde cada centavo contava. Trabalhar em uma casa tão luxuosa era algo além de tudo que ela poderia imaginar. Seus olhos verdes penetrantes pousaram nos lustres de cristal, nas pinturas antigas e nos tapetes persas, mas ela não demonstrou nenhum sinal de admiração. Cada ação era precisa, metódica: dobrar a roupa, arrumar as almofadas, recolocar os enfeites em seus devidos lugares. Em seu escritório, no andar de cima, Julien Morial ele observava atentamente cada movimento através das câmeras de vigilância. Seus dedos tamborilavam na madeira polida da escrivaninha. Ele havia deixado o cofre na sala de estar a abrir, exibindo relógios, joias e maços de dinheiro. Ele queria testar Elise. Queria saber se, diante da tentação, ela cederia. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Vamos ver se você é confiável, Elise, murmurou para si mesmo, sem desviar o olhar da tela. Elise se aproximou do baú, com o olhar fixo por um instante nos relógios brilhantes e nos maços de dinheiro cuidadosamente dispostos. Respirou fundo, colocou a cesta no chão, e após uma breve hesitação, fez o que Julien talvez não esperasse: recuou lentamente, pegou um pano e continuou a tirar o pó dos móveis ao redor do baú. Ela não tinha tocado em nada. Julien sentiu uma mistura de satisfação e curiosidade. Ela havia passado no primeiro teste com louvor, mas ele sabia que aquilo era só o começo.
Olá, Elise, disse uma voz atrás dela, profunda e calma. Ela deu um pequeno pulo e se virou. Julien estava parado na porta, impecavelmente vestido com uma aparência imponente mas controlada. Olá, Sr. Morial, ela respondeu com natural polidez. Você está se adaptando bem em casa? Ele perguntou, observando cada movimento dela. Sim, senhor. Tudo é magnífico. É uma honra trabalhar aqui. Ela disse sinceramente, sem deixar transparecer a emoção que borbulhava dentro dela. Julien assentiu, satisfeito com a compostura dele. Ele sabia reconhecer uma pessoa capaz de esconder suas emoções sem reprimi-las. Era exatamente esse tipo de lealdade que ele procurava. Muito bem. Por hoje continuem com suas tarefas normalmente. Estarei observando, discretamente, disse ele, quase misteriosamente, antes de desaparecer no corredor adjacente. Elise respirou fundo e voltou ao trabalho. Seus pensamentos vagavam entre o fascínio e a cautela. Ela sentia que havia algo mais por trás daquele compromisso, um motivo que ia além da simples limpeza da casa. Ela passou várias horas limpando, arrumando e organizando cada cômodo com uma atenção quase obsessiva aos detalhes. Cada quadro foi endireitado, cada almofada recolocada, cada piso polido até brilhar como um espelho. Mas cada vez que passava pelo cofre, sentia uma curiosidade misturada com apreensão. Ela sabia que precisava se controlar. Ao cair da noite e com a mansão banhada por uma luz quente e suave, Elise retirou-se para o seu quarto. Antes de fechar a porta, deu uma última olhada no cofre na sala de estar, prometendo a si mesma que não se importaria. Honesto, aconteça o que acontecer. Naquele exato momento, em seu escritório, Julien Morial observava as últimas imagens da câmera. Seus olhos brilhavam levemente. Interessante. Pensei o ponto você passou no seu primeiro teste. Mas o verdadeiro desafio está apenas começando. E no silêncio da mansão, entre os ecos dos passos e o suave cintilar dos lustres, um jogo de confiança acabava de começar, silencioso, mas decisivo. Na manhã seguinte, a mansão de Julien Morial estava banhada pela luz suave do sol de outono. Folhas de bordo vermelhas e douradas rodopiavam suavemente no jardim impecavelmente cuidado. Na cozinha, Elise preparava o café da manhã com meticulosa precisão, colocando pratos e talheres exatamente onde deveriam estar, enquanto o aroma de café fresco enchia o ambiente. Julien, de seu escritório no andar de cima, monitorava tudo novamente através de suas telas de vigilância. Mas esta manhã, ele não havia deixado apenas o cofre aberto. Ele havia introduzido uma nova variável. Um pequeno maço de notas havia sido colocado na borda do baú. Quase convidativamente, um teste sutil para medir a tentação. Elise, como no dia anterior, não demonstrou nenhum sinal de interesse. Seu olhar percorreu o baú, ela respirou fundo e continuou sua tarefa, limpando a mesa, guardando as revistas, ajeitando as almofadas. Julien sentiu uma curiosidade mais forte que no dia anterior. Como alguém poderia permanecer tão calmo, tão racional, diante da evidência de riqueza acessível? Ao se aproximar da estante para tirar o pó das prateleiras, ouviu-se um leve ruído atrás do baú. Elise deu um leve pulo, mas sua reação foi imediata. Parou. Olhou atentamente e se abaixou para verificar o chão e a área ao redor do baú sem tocar nos objetos preciosos. Julien, observando a cena, sentiu sua admiração crescer. A jovem reagia não apenas com cautela, mas com uma consciência moral aguçada. Para testar sua perspicácia, Julien também colocou um pequeno objeto incomum entre os objetos de valor, uma joia antiga e única, parecendo quase deslocado. Muitos teriam ficado tentados a examiná-lo, a observá-lo mais de perto. Elise, percebendo sua presença, simplesmente o ignorou e continuou seu trabalho calmamente. No final da manhã, Julien decidiu criar uma intervenção sutil. Uma ligação falsa de sua assistente, informando que um pacote suspeito havia chegado e precisava ser movido imediatamente. A tarefa exigia passar bem em frente ao porta-malas. Elise pegou o pacote e seguiu seu caminho, permanecendo totalmente indiferente ao porta-malas aberto e seu conteúdo. Depois de alguns minutos, Julien murmurou para si mesmo, com um leve sorriso nos lábios. É inacreditável. Ela nem hesitou por um segundo. Elise, por sua vez, não sabia que tinha acabado de passar pelo que Julien considerava ser o segundo teste, ainda mais difícil que o primeiro. Sua integridade e capacidade de manter o foco sob a vigilância invisível de Julien estavam começando a se revelar. Naquela noite, Elise terminou suas tarefas com serena satisfação. Ela havia completado o dia sem incidentes e sentia que havia feito um bom trabalho. Mas no escritório de Julien, a noite ainda não havia terminado. Ele se levantou, foi até o cofre e examinou as filmagens do dia.
Cada movimento de Elise havia sido registrado, analisado e avaliado. Ela é mais do que honesta. Ela é instintivamente honesta. Isso é raro, Julian murmurou. Então ele tomou uma decisão. O verdadeiro teste não era apenas material, mas psicológico e emocional. Ele queria descobrir se a lealdade de Elise se manteria diante de desafios mais pessoais e sutis, onde o perigo não era dinheiro, mas manipulação e a tentação de trair sua confiança. E assim, no silêncio abafado da mansão, um jogo mais complexo estava apenas começando, onde cada gesto e cada pensamento de Elise seriam decisivos, e onde Julian seria o juiz silencioso de sua integridade. A noite caíra sobre a mansão de Julian Morial, envolvendo a residência em um véu de silêncio e luz tênue. Lustres de cristal lançavam brilho suave sobre as paredes e pisos de mármore, enquanto o vento outonal farfalhava suavemente as folhas do jardim. Elise Thompson, após um longo dia de trabalho, preparava-se para sair da sala de estar para guardar as últimas almofadas. Ao passar pelo cofre, um leve ruído mecânico soou atrás dela, quase inaudível. Ela parou de repente, com os sentidos em alerta. Naquela casa, cada som parecia ter um propósito, cada objeto podia esconder um segredo. Seus dedos roçaram o mármore frio e ela inclinou a cabeça, atenta. O que é que foi isso? Ela sussurrou para si mesma. Ela se agachou para examinar o chão e o contorno do baú. Para sua surpresa, um pequeno painel escondido se abriu ligeiramente quando ela pressionou um canto específico. O coração de Elise bateu mais rápido. Ela havia descoberto um compartimento secreto, escondido atrás do tronco, quase invisível. Com cuidado, ela abriu lentamente o painel. Dentro havia uma carta manuscrita, cuidadosamente dobrada. Elise hesitou por um momento antes de pegá-la, sabendo que não era da sua conta. Mas a curiosidade venceu. Ela abriu a carta e leu silenciosamente as palavras escritas em tinta preta. A carta contava parte da história da família Morial, um antigo segredo sobre uma aliança comercial e uma traição passada que moldara a fortuna atual de Julian. Era um fragmento da memória familiar, precioso e íntimo. Elise sentia uma mistura de fascínio e responsabilidade. Sabia que revelar a carta, ou mesmo tocá-la por mais tempo, poderia comprometer a confiança de Julian nela. Depois de alguns momentos de reflexão, ela fechou delicadamente o compartimento e colocou a carta de volta no lugar, decidindo não revelar nada por enquanto seus instintos e cautela a guiaram. Julian, em seu escritório no andar de cima, ainda observava seus movimentos através das câmeras. Mesmo sem perceber que Elise estava sendo vigiada, ele observava seu comportamento atentamente. Sua discrição e respeito pelos limites pessoais eram exatamente o que ele procurava. Mais tarde naquela noite, enquanto Elise arrumava a estante, ela refletiu sobre o que havia descoberto. Não pôde deixar de se sentir intrigada, mas entendeu que aquele segredo precisava permanecer intacto. Sua lealdade a Julian acabará de ser confirmada em uma nova dimensão. Ela poderia resistir à tentação de saber o que não lhe pertencia. A mansão silenciosa e imponente parecia quase respirar ao seu redor. Cada cômodo, cada móvel, cada quadro parecia observar suas ações. Mas Elise, calma e concentrada, continuou seu trabalho até de manhã, com um senso de responsabilidade e orgulho interior. No dia seguinte, Julian falou com seu assistente por telefone. Veja as imagens de ontem à noite. Ela encontrou o compartimento, mas não tocou em nada. Ela está além do que eu imaginava. O assistente, impressionado, respondeu. Você realmente quer continuar esses testes? Julian sorriu pensativo. Sim, mas agora o jogo está ficando mais sutil. Não se trata mais apenas de bens materiais. Trata-se de seu julgamento, sua lealdade diante de segredos, emoções e tentações. E assim, uma dimensão mais complexa do teste começou, misturando psicologia, moralidade e curiosidade humana, no silêncio silencioso da mansão Morial. A mansão de Julian Morial fervilhava de vida para a primeira grande recepção desde a chegada de Elise. Convidados cuidadosamente selecionados lotariam os luxuosos salões. Banqueiros influentes, artistas renomados e figuras políticas de Nova York. A casa, normalmente silenciosa, agora ecoava com o estalar de saltos, o murmúrio de conversas elegantes e gargalhadas cuidadosamente contidas. Elise, vestida com seu uniforme impecável, movimentava-se com fluidez entre os convidados, servindo champanhe e garantindo que cada detalhe do serviço permanecesse impecável. Seus olhos verdes percorriam o salão, observando tudo, mas sem nunca chamar a atenção. Julian, de seu escritório, monitorava a cena por meio de câmeras e um discreto sistema de microfone, avaliando a reação de Elise ao novo ambiente.
O teste que ele havia concebido era simples no papel, mas complexo na execução. O ladrão sutil, cúmplice de Julien, deveria apreender um pequeno objeto valioso exposto sobre uma mesa na sala de estar. O objetivo não era apenas descobrir se Elise notou o gesto, mas como ela reagiria. Quando o ladrão se aproximou de uma escultura antiga, Elise franziu a testa ligeiramente. Seus olhos captaram um movimento furtivo e desconfiado. Sem fazer cena e sem alertar os convidados, aproximou-se discretamente, parou por um instante para confirmar sua observação e, em seguida, caminhou até Julien com um simples aceno de cabeça para chamar sua atenção, fingindo dever. Julien, observando a cena de longe, sentiu seu coração bater um pouco mais rápido. Este gesto sutil, mas eficaz, demonstrou uma percepção rara e a capacidade de proteger o que lhe foi confiado sem se expor ou buscar crédito. O ladrão, desconcertado, abandonou a tentativa e recuou, enquanto Elise continuou seu serviço como se nada tivesse acontecido. Após a recepção, Julien convidou Elise para seu escritório para discutir a noite. Você notou algo estranho, não é? Ele perguntou calmamente. Elise assentiu com o rosto impassível. Sim, senhor. Eu simplesmente segui meus instintos e agi com cautela. Julien sorriu, impressionado. Você não só agiu com prudência, como demonstrou um julgamento e uma discrição que poucas pessoas possuem. Estou agradavelmente surpreso. Elise baixou os olhos levemente, uma mistura de orgulho e modéstia cruzando sua expressão. Obrigado, senhor. Estou apenas fazendo o meu trabalho, direito. Julien aproximou-se do cofre, ainda aberto em seu escritório, e pensou em voz alta. O que você ainda não sabe é que cada gesto, cada pensamento, cada decisão que você toma aqui está sendo observado, e que isso vai muito além de um simples serviço doméstico. Elise, alheia à importância do que ele dizia, sentiu uma sutil tensão no ar. A mansão não era apenas um lugar de luxo, era um campo de testes, e ela acabará de cruzar um limiar importante. Aquela noite marcou um ponto de viragem. Julien compreendeu que a honestidade de Elise, a sua prudência e a sua perspicácia a tornava mais do que apenas um funcionário, mas ele também sabia que os verdadeiros testes de lealdade e moralidade começariam em breve, e que a jovem enfrentaria desafios ainda mais sutis e pessoais. E no silêncio que retornou depois que os convidados partiram, a mansão parecia quase sussurrar, como se anunciasse que o jogo da confiança acabará de mudar para um nível superior. Na manhã seguinte, a mansão de Julien Morial parecia estranhamente silenciosa. Os luxuosos salões, geralmente repletos de luz e vida, estavam imersos em um silêncio quase solene. Elise Thompson estava em seu quarto, sentada perto da janela, com um raio de sol outonal iluminando seu rosto pensativo. Ela cresceu em um bairro de classe trabalhadora de Chicago, cercada por ruas estreitas e prédios desgastados pelo tempo. Seus pais, que trabalhavam duro, morreram quando ela tinha apenas 15 anos. Ela teve que se virar sozinha, conciliando a escola e biscates para sobreviver. Cada centavo contava, cada oportunidade era uma batalha. A vida lhe ensinou disciplina, prudência e coragem, mas também deixou cicatrizes profundas em seu coração. Naquela manhã, Elise ligou para sua melhor amiga Maya, que permaneceu em Chicago. Sua voz tremeu levemente ao relembrar suas memórias. Você percebe, Maya? Agora eu trabalho em uma mansão enorme, com objetos que eu jamais ousaria imaginar. E eu sinto que isso não é apenas um emprego. Há algo mais aqui. Algo que eu tenho que conquistar. Maya respondeu com carinho e incentivo. Elise, você sempre mereceu. Você passou por tanta coisa e sempre foi íntegra. Esta mansão é apenas mais um degrau. Mas cuidado, esse tipo de fortuna também atrai dificuldades. Elise assentiu silenciosamente. Ela sabia que Maya estava certa. Desde sua chegada, cada gesto parecia avaliado, cada decisão escrutinada. Ela estava começando a entender que Julien não estava testando apenas sua honestidade em relação aos bens materiais, mas também sua capacidade de permanecer honesto e humano diante da tentação, do poder e dos segredos. Ao descer para a sala para preparar o almoço, Elise se surpreendeu ao ver Julien já lá, em seu escritório. Ele a olhou com um misto de interesse e curiosidade. Parece que você está pensando profundamente esta manhã. Ele disse calmamente. Eu penso sobre responsabilidades, senhor, respondeu Elise, escolhendo as palavras com cuidado. Numa casa como esta, cada ação conta. Cada erro pode ter consequências. Julien assentiu, impressionado com sua maturidade. Você já passou por alguns desafios na vida, não é? Ele perguntou, sua voz cheia de curiosidade em vez de julgamento. Elise hesitou por um momento, então decidiu falar, sentindo uma confiança sutil, mas real. Sim, senhor. Cresci em um bairro violento em Chicago.
Perdi meus pais ainda jovem, e tive que aprender a me defender sozinho. Foi isso que me tornou cauteloso, mas também determinado. Julien ouviu atentamente, seus olhos revelando uma admiração discreta. Ele entendeu que a força e a integridade de Elise não eram apenas resultado da educação ou do acaso, mas de uma vontade forjada pela própria vida. Eu vejo, ele murmurou. Esse é exatamente o tipo de personagem que respeito e procuro entender aqui. Elise sentiu um calor estranho enchê-la. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida, suas escolhas e seus sacrifícios eram compreendidos e apreciados por alguém de fora. Julien, por sua vez, percebeu que seu fascínio por ela agora ia além da simples lealdade ou competência. Ele estava intrigado por humano por trás da empregada, por meio de sua coragem, sua resiliência e sua dignidade silenciosa. O resto do dia transcorreu em relativa calma, mas uma sutil tensão pairava no ar. Julien sabia que os testes que viriam não seriam mais meramente materiais, eles envolveriam emoções, confiança e decisões difíceis. E Elise, com seu passado difícil, mas formativo, parecia pronta para enfrentar esses desafios com uma integridade rara e preciosa. Aquele dia marcou uma virada. Julien entendeu que o vínculo entre ele e Elise começava a ser tecido não só através dos testes, mas também através da compreensão mútua de suas vidas e valores. Nos corredores silenciosos da mansão, uma dinâmica sutil, mas poderosa, tinha acabado de nascer. A mansão de Julien Morial estava imersa na atmosfera silenciosa do crepúsculo. A luz suave dos lampiões iluminava as salas de estar, enquanto a brisa outonal farfalhava suavemente as folhas lá fora. Elise Thompson continuou seu trabalho com o rigor de sempre, inspecionando cada superfície e ajustando cada objeto com cuidado meticuloso. Mas naquela noite Julien havia preparado um teste único. Ele havia pedido a um de seus colegas, um homem discreto e cúmplice, que simulasse um assalto no momento em que Elise se aproximasse do cofre. O objetivo não era apenas ver se ela perceberia o incidente, mas também avaliar sua reação a ele. Uma situação estressante e imprevista. Ao passar pelo cofre, Elise vislumbrou com o canto do olho o cúmplice tentando roubar um maço de notas cuidadosamente organizado. Seu coração disparou, mas sua reação foi imediata. Em vez de entrar em pânico ou ir embora, ela parou, observou rapidamente a cena e considerou suas opções. Ela sabia que qualquer reação exagerada poderia alertar o ladrão e criar um incidente constrangedor. Com calma e determinação, optou por proteger o conteúdo do cofre sem confronto direto. Aproximando-se do cúmplice, sussurrou alto o suficiente para Julien ouvir pelos microfones. Senhor, acho que você veio ao lugar errado. O cúmplice, surpreso, hesitou e imediatamente recuou. Elise aproveitou a abertura para fechar levemente o porta-malas e guardar os objetos, enquanto continuava suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Julien, observando a cena de seu escritório, sentiu uma admiração crescente. A lealdade e a presença de espírito de Elise superaram todas as suas expectativas. Ela não apenas protegeu bens materiais, ela agiu com prudência, inteligência e integridade. Mais tarde, Julien decidiu convidá-la para uma entrevista privada em seu escritório. Elise entrou com as mãos ligeiramente trêmulas, ciente de que acabará de passar em um teste importante. Elise, Julien começou com a voz calma, mas cheia de significado. O que você acabou de fazer não foi um exercício simples. Você protegeu o que lhe foi confiado com uma precisão e lealdade que são raras. Elise baixou um pouco os olhos, tentando esconder o nervosismo. Eu só estou fazendo o que acho certo, senhor. Julien aproximou-se do cofre, aberto no escritório, e colocou a mão na borda. Sabe, muitos teriam cedido à curiosidade ou ao medo. Mas você agiu com calma, discernimento e coragem. Isso não é apenas uma qualidade profissional. É uma qualidade humana. Elise sentiu um calor estranho invadi-la. Essas palavras, simples, mas sinceras, ressoaram dentro dela com uma intensidade inesperada. Pela primeira vez, ela se sentiu plenamente reconhecida pelo que ela era, e não apenas por suas habilidades ou lealdade aparente. Julien, por sua vez, percebeu algo essencial. A integridade de Elise não era superficial, era profundamente enraizado em seu caráter. Ele entendeu que seus testes, por mais cuidadosamente preparados que fossem, estavam começando a revelar algo mais precioso do que mera lealdade às próprias posses, uma pessoa capaz de julgar, agir e permanecer íntegra mesmo na adversidade. Aquela noite marcou um ponto de virada. Elise acabará de provar não apenas sua lealdade, mas também sua capacidade de tomar as decisões certas sob pressão. Julien sabia que os próximos passos seriam ainda mais sutis, mais complexos e envolveriam provações morais e emocionais.
No silêncio abafado da mansão, entre os flashes das lâmpadas e o tic-tac discreto dos relógios, um jogo de confiança e revelações tinha acabado de atingir um novo marco. Na manhã seguinte, a mansão de Julien Morial parecia banhada por uma luz suave e dourada. Raios de sol deslizavam pelo piso de mármore e pelos móveis elegantemente polidos, enquanto o vento farfalhava as folhas vermelhas e douradas do jardim. Elise Thompson já estava ocupada, dobrando roupas e inspecionando cada detalhe com sua habitual mistura de concentração e rigor. Julien o observava atentamente de seu escritório. Após os testes recentes no cofre e na recepção, ele decidiu que era a hora de abrir um novo palco. Ele ia revelar a Elise alguns dos seus segredos. Não todos, apenas o que ele julgava capaz de medi-la. Confiabilidade, descrição e capacidade de compreender as nuances humanas. Quando Elise estava prestes a deixar alguns documentos no escritório de Julien, ele a convidou para entrar. Elise, venha cá. Gostaria de lhe mostrar uma coisa. Ela entrou ligeiramente intrigada e observou Julien se virar para uma grande escrivaninha antiga. Sobre ela havia uma pilha de pastas cuidadosamente organizadas e ao lado um álbum de fotos aberto. As imagens mostravam Julien em diferentes fases de sua vida, sua infância em Nova York, viagens ao redor do mundo, destaques de sua carreira. O que você vê aqui, disse Julien calmamente, estes são pedaços da minha vida que poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer. Quero mostrar isso a você porque estou começando a confiar em você. Elise se aproximou lentamente, examinando as fotos com respeitosa curiosidade. Notou as feições de um homem determinado desde a infância, mas também os olhares por vezes, tristes ou pensativos. Cada foto contava uma história de sucesso, mas também de sacrifício e perda. Você passou por muita coisa, Elise murmurou, impressionada. Sim, Julien respondeu com um leve sorriso nos lábios. Mas cada experiência me ensinou algo sobre julgamento, lealdade e o valor das pessoas ao meu redor. É por isso que tenho observado você desde que chegou. Queria entender se você possui essas qualidades, e vejo que sim. Elise sentiu o coração bater mais rápido. Esta não era mais apenas uma relação entre empregador e empregado. Ela agora sentia uma conexão sutil, com base no respeito mútuo e no reconhecimento de julgamentos passados. Julien continua. O que vou mostrar agora não é um teste físico. São escolhas morais, decisões que tive que tomar e que moldaram minha vida. Quero ver como você reagirá, não como funcionário, mas como pessoa. Ele abriu uma pasta contendo documentos relativos a contratos importantes, alguns confidenciais, outros relacionados a decisões éticas delicadas. Leia isto com atenção. Diga-me o que você pensa. Sua resposta me ajudará a entender seu julgamento, sua moralidade e sua capacidade de manter a integridade diante da complexidade da vida. Elise pegou os documentos e os folheou lentamente. Cada página apresentava dilemas sutis. Escolhas entre interesse próprio e responsabilidade, entre sigilo e transparência, entre lealdade e oportunidade. Ela sentiu o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros, mas respondeu com franqueza e ponderação. E acredito que em todas as situações é essencial manter a integridade e considerar as consequências das próprias escolhas sobre os outros. Mesmo que seja difícil, transparência e honestidade são sempre o caminho mais seguro. Julien ouviu-o atentamente, impressionado com sua clareza e maturidade. Exatamente o que eu queria ouvir, ele disse finalmente. Você entende que o que busco aqui vai muito além de dinheiro ou posses. Trata-se de caráter, discernimento e lealdade. Este momento marcou um passo importante no relacionamento deles. Julien havia revelado uma parte de si mesmo, testando a capacidade de Elise de entender e respeitar seus segredos. E Elise, por meio de sua consideração e integridade, provou que era pronto para enfrentar desafios mais complexos e pessoais. A mansão silenciosa ao redor deles parecia quase reconhecer sua conexão nova e frágil, suspenso entre a confiança e o mistério, entre o passado e o que estava por vir. Poucos dias depois, a mansão de Julien Morial foi banhada por uma luz suave e acolhedora. Os amplos salões refletiam a perfeição de cada detalhe, tapetes persas dispostos com precisão. Lustres de cristal brilhando à luz da manhã e móveis de madeira rara dispostos com uma ordem quase militar. Elise Thompson estava ocupada arrumando a biblioteca, seus dedos roçando suavemente as lombadas dos livros antigos. Mas Julien havia planejado um teste mais complexo, longe da simples vigilância segura ou física. Desta vez, ele queria medir sua reação a uma tentação emocional e moral, sutil e indireto. No salão principal, Julien convidou um convidado influente e atraente, Alexandre Reis, um empresário conhecido por seu charme e arrogância.
O plano era simples: observar como Elise reagiria a elogios sugestivos e ao interesse inesperado de um homem poderoso, testando sua lealdade e discernimento em uma situação social delicada. Enquanto Elise servia o chá, Alexander se aproximou dela com um sorriso calculado. Você é fascinante, senhorita Thompson. Nunca conheci ninguém tão atencioso e preciso no trabalho. Elise, com um rosto impassível, respondeu educadamente. Obrigado, senhor. Estou apenas fazendo meu trabalho com cuidado. Mas Alexandre não desanimou. Seus elogios tornaram-se mais insistentes, ligeiramente pessoais, flertando com os limites do decoro. Julien, do seu escritório no andar de cima, observava cada expressão de Elise, cada microgesto, através das câmeras. Queria saber se ela cederia à bajulação ou se manteria firme. Rigor moral e integridade. Elise sentiu uma tensão crescendo dentro de si. Sabia que responder de forma muito pessoal ou demonstrar qualquer interesse poderia comprometer sua posição e trair a confiança de Julien. Calma e determinada, respondeu com firmeza, mas com educação. Obrigado, Sr. Reis, mas estou aqui para fazer o meu trabalho e manter a casa funcionando perfeitamente. Não posso me distrair com mais nada. Alexander pareceu surpreso com a resposta. Recuou um pouco, percebendo que suas tentativas de sedução foram em vão. Elise, por sua vez, retomou seu serviço com a mesma calma e precisão, como se nada tivesse acontecido. Julien sorriu com admiração. Este teste demonstrou não só a lealdade e a prudência de Elise, mas também sua força interior e capacidade de permanecer firme diante de manipulações sutis. Mais tarde, ele convidou Elise para seu escritório para discutir a situação. O que você acabou de enfrentar não foi um teste físico ou simples. Foi uma provação moral e emocional. E você superou isso de forma brilhante. Elise, ligeiramente vermelha mas orgulhosa, respondeu. Obrigado, senhor. Eu sabia que não era apenas um comentário inocente. Escolhi permanecer fiel ao que acredito ser certo. Julien assentiu com uma mistura de respeito e interesse nos olhos. Exatamente. E é essa lealdade, essa retidão, que faz de você alguém raro e precioso. Este momento reforçou a conexão sutil, mas poderosa, entre eles. Julien compreendeu que seus testes haviam evoluído. Ele não avaliava mais apenas habilidade ou lealdade material, mas também a capacidade de Elise de navegar em situações complexas, emocionais e éticas, mantendo-se honesto. E no silêncio da mansão, Elise sentiu pela primeira vez que sua presença ali não era mais apenas a de uma funcionária, mas a de uma pessoa em quem Julien estava realmente começando a confiar, o que abriria caminho para provações ainda mais profundas. A mansão de Julien Morial parecia estranhamente silenciosa naquela manhã. O sol de outono filtrava-se pelas janelas altas, lançando tons dourados sobre os carpetes e o piso de parquete polido. Elise Thompson, após uma noite refletindo sobre os testes recentes, estava ocupada na sala de estar principal, arrumando almofadas e limpando superfícies com sua meticulosidade habitual. Julien, de seu escritório, observava atentamente. Ele havia decidido que o próximo teste seria o mais complexo e sutil até agora, um dilema moral envolvendo um segredo do passado da mansão que testaria a lealdade, o julgamento e a integridade de Elise. No escritório, ele pegou um arquivo velho, amarelado e empoeirado. Elise, vem aqui por um momento, ele disse calmamente. Ela entrou, intrigada e um pouco nervosa. Julien lhe entregou o arquivo. O que você vê aqui diz respeito a decisões passadas tomadas pela minha família. Algumas dessas decisões afetaram vidas significativamente e algumas foram questionáveis. Quero que você leia e me diga o que faria se estivesse em uma situação semelhante. Elise abriu o arquivo. Dentro dele havia cartas, contratos e documentos relativos a uma antiga transação comercial que havia sido muito lucrativa para a família Morial, mas em detrimento de várias famílias pobres. Julien observava atentamente, querendo ver se ela reagiria com cautela ou com julgamento emocional. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Julien perguntou com uma voz profunda. Elise respirou fundo. Sua mente analisou a situação sob todos os ângulos: lealdade aos negócios da família, justiça para os afetados e implicações para o futuro. Acredito que mesmo que isso possa prejudicar interesses imediatos, é essencial reconhecer os erros do passado e reparar o máximo possível os danos causados. Ela respondeu calmamente e com convicção. Ignorar ou esconder esses fatos só pioraria a situação moralmente. Julien olhou para ela em silêncio por um longo momento. Então sussurrou. Exatamente. É por isso que eu precisava do seu conselho. Muitos teriam mentido ou optado por ignorar. Mas você viu a questão em toda a sua complexidade e escolheu a integridade.
Elise sentiu um calor inundar seu ser. Não era mais apenas um teste de lealdade ou prudência. Era reconhecimento ponto de sua capacidade de navegar pela moralidade e pela ética, para permanecer fiel aos seus princípios mesmo diante de situações delicadas. Julien continua. O que acabei de mostrar não é apenas uma questão profissional. É um espelho da própria vida. Decisões difíceis, segredos e dilemas, eles sempre aparecem. Mas a forma como lidamos com eles revela nosso verdadeiro caráter. Elise assentiu, compreendendo a profundidade das palavras dele. Ela sabia que acabará de cruzar um limiar importante. Suas escolhas e seu pensamento haviam sido reconhecido e respeitado. E Julien agora tinha confiança em seu julgamento e maturidade emocional. A mansão silenciosa ao redor deles parecia absorver essa tensão, como se entendesse que a jovem não era mais apenas uma funcionária, mas uma aliada no complexo universo de Julien. Aquele dia marcou o ápice de um ciclo de testes sutis: integridade, lealdade, discernimento emocional e moral. Julien sabia que o teste final, o mais pessoal e revelador de todos, logo seria necessário. A noite caía sobre a mansão de Julien Morial, envolvendo a casa com uma luz quente e suave. Sombras dançavam suavemente pelas paredes e carpetes, criando uma atmosfera majestosa e intimista. Após semanas de testes imprevistos e dilemas sutis, Elise Thompson pressentiu que algo importante estava prestes a acontecer. Julien a convidou para entrar em seu escritório com um olhar sério, mas repleto de profunda curiosidade. O cofre, aberto como sempre, estava na sala, mas naquela noite não era mais o centro do teste. Julien havia preparado o último teste, aquela que determinaria não apenas a lealdade de Elise, mas também a profundidade de sua confiança e compreensão dos outros. Elise, Julien começou sua voz calma, mas cheia de significado. Você passou em todos os testes com rara honestidade, prudência e integridade. Mas o que quero lhe mostrar agora vai além de tudo que você já viu. Ele caminhou até uma tela grande e projetou um vídeo, imagens de Julien quando criança, com sua família, depois de seus sucessos e erros. Algumas cenas mostravam momentos de vulnerabilidade, decisões difíceis e segredos profundamente pessoais. Tudo isso é verdade. Tudo isso faz parte de mim, disse Julien. E o que eu peço a você agora é que confie em mim plenamente. Não por obrigação, mas por escolha. Elise, tocada por essa abertura, sentiu seu coração bater mais rápido. Ela entendeu que Julien não estava mais atestando. Ele a convidou para o seu mundo, para compartilhar sua verdade e se conectar em um nível humano, além de hierarquia ou riqueza. Senhor, ela disse suavemente, nunca conheci alguém que observa tanto, mas também compartilha tanto. Sinto que você confia em mim, e quero ser digno dessa confiança. Julien deu um passo à frente, com um leve sorriso nos lábios. Era exatamente isso que eu esperava ouvir. Cada teste, cada peito, cada situação, cada dilema. Era para entender seu coração e seu julgamento. E agora sei que posso confiar em você, não apenas com meus bens ou meus segredos, mas comigo mesma. Elise sentiu uma onda de alívio e orgulho. Ela havia provado seu valor, não por ambição ou curiosidade, mas por integridade, julgamento e humanidade. Julien, por sua vez, percebeu que havia encontrado muito mais do que um funcionário competente. Havia encontrado um aliado e uma pessoa confiável, capaz de compreender, respeitar e proteger o que lhe era caro. No silêncio cálido da mansão, entre as sombras e a luz dourada, uma nova dinâmica se criava. A relação entre Julien e Elise agora ia além de testes, manipulações e tentações. Baseava-se em confiança mútua, respeito e profunda compreensão humana. Julien finalmente murmurou: "Bem-vinda ao lar, Elise. Mas não apenas como empregada, bem-vinda como alguém digna de confiança e, quem sabe, um dia de amizade." Elise sorriu, sentindo que esta frase selava um novo capítulo em sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente-o verdadeiramente compreendido e reconhecido, não pelo que ela fez, mas por quem ela era. A mansão, silenciosa mas viva, parecia aprovar aquele momento. E naquele precioso silêncio, Julien e Elise sabiam que tudo havia mudado. O jogo havia terminado, mas a confiança havia acabado de nascer.